Olá, turma. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula dando continuidade de estatística. Hoje a gente vai ver aqui a aula 6. E o tema da aula de hoje é medidas de tendência central. Vamos analisar aqui 4 tipos de tendências de medida de tendência central dentro da estatística, que é muito cobrado nas provas de Enem. Bom, muita cobrança, uma cobrança mesmo. É um assunto bem tranquilo e vamos lá. O primeiro tipo de medida de tendência central, pessoal, é a média aritmética simples. Acredito eu que não é novidade para vocês. Todos os senhores aí sabem calcular a média aritmética simples. Como é que eu faço para calcular a média aritmética simples de um conjunto de dados? Eu vou somar todos esses valores desse conjunto e dividir pela quantidade de números que eu tenho. Tá bom? Por exemplo, uma formulazinha, né, MS, MS representa a média aritmética simples. Em alguns livros usa X e uma barrinha em cima, mas não tem problema. Vou somar todos os elementos desse conjunto e dividir pela quantidade de elementos, né? Onde MS é a média aritmética simples, x1, x2, x3, xn são os valores e n é o total de elementos. Então, a média aritmética simples é isso, gente. Tu vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade de elementos que eu tenho. Um exemplo prático para eu calcular a média do primeiro bimestre de vocês, vou somar, né, as 4 notas, né, que vocês obtiveram e dividir por 4. Vamos ver aqui um exemplo. Sabendo que as notas de um aluno foram 8,2, né, 7,8, 10, 9,5 e 6,7. Ele quer calcular a média que ele obteve no curso. Então, primeira coisa, né, vou somar todas essas médias e dividir por 5, porque há 5 elementos. Somando todos esses números aqui, ó, de cima, vai dar 42,2. Agora, dividido por 5, vai dar 8,4. Tá bom? Bem fácil, né, pessoal? Então, média aritmética é isso. Se tiver uma informação a mais, gente, isso aí é de menos. Então, o importante é vocês entenderem a ideia, tá bom? O segundo tipo de medida de tendência, pessoal, é a média aritmética ponderada, né? Essa média aritmética ponderada, ela é o seguinte, ó. A média aritmética ponderada ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso, né? Vamos supor que uma escola utiliza a média aritmética ponderada e ela fez um trabalho, fez um teste e fez um simulado. O trabalho tem peso tal, o teste tem peso X e o simulado tem peso Y. Então, esse tipo de cálculo, para eu encontrar a média, né, dessas 3 notas, eu utilizo a média ponderada, porque para cada tipo de avaliação existe um peso, tá bom? Então, nesse caso aqui, você vai multiplicar cada valor pelo peso, depois encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Dessa forma, gente. Ó, pega o peso, multiplica com cada nota, pega o peso, multiplica com cada nota, somou e depois soma os pesos. E em seguida divide os resultados, né? Mesma coisa, MP, média aritmética ponderada, P1, P2, P2 são os pesos, X1, X2, X3, Xn são os elementos correspondentes. Então, isso aqui na prática é bem mais fácil, tá bom? Não se esqueça também que em alguma situação a média aritmética, a média ponderada, pode ser representada por X e o tracinho em cima. Um exemplo. Considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, indique qual é a média que o aluno obteve no curso. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui em biologia o carinha pegou 8,2, só que tem peso 3, filosofia 10, peso 2, física 9,5, peso 4, geografia 7,8, peso 2, história 10, peso 2, língua portuguesa 9,5, peso 3, e matemática 6,7, peso 4. Então, para cada nota existe um peso. Então, para eu calcular, gente, a média aritmética aqui ponderada, o que eu vou fazer? Vou pegar cada nota, multiplicar pelo seu peso. Ó. Cada nota multiplicar pelo peso. E, em seguida, somar com os pesos, ó, dividido pela somatória dos pesos. Multiplicando 3 vezes 8,2 deu 24,6, 2 vezes 10, 20,
4 vezes 9,538, 2 vezes 7,8 deu 15,6, 2 vezes 10, 20, 3 vezes 9,5, 28,5, 4 vezes 6,7 deu 26,8. Somando os pesos deu 20. Somando essa somatória do numerador, vai dar 173 dividido por 5. Divide por 20, a média desse aluno vai ser de 8,7, né? Uma média boa, ok? Então, esse tipo de média, onde tem nota e peso, né? Obteve uma nota, obteve um peso, eu utilizo a média aritmética ponderada, que é muito mais fácil, tá bom? Então, esse é o segundo tipo de medida de tendência central. O terceiro tipo de medida de tendência central, pessoal, é a mediana. Então, mediana. O que é mediana? Vamos lá. O termo mediana refere-se ao meio. Ou seja, um conjunto de informações numéricas, o valor central vai representar a mediana desse conjunto. Então, o que seria a mediana na estatística? Seria um valor central, um número que está no meio de um determinado conjunto de elementos, de um conjunto de informações numéricas. Tem um conjunto de informações numéricas, o número que está no meio, que representa, que está no termo, que é o termo central, né, desse conjunto, nada mais é do que a mediana. Ok? Só que eu tenho algumas observações aqui. Primeira observação. Os valores devem ser colocados na ordem crescente ou decrescente, que é o rol que vocês aprenderam na aula passada, né? É importante colocar na ordem crescente ou decrescente para eu poder encontrar o termo central. Se ele não estiver na ordem crescente ou decrescente, eu não consigo. Posso até encontrar, mas vai dar errado, tá bom? Segunda observação, se o conjunto for ímpar, a mediana será o valor central. Como assim, professor? Tu vai colocar o número na ordem crescente ou decrescente. E tu vai verificar aí quantos números tem. O número tem 5. O conjunto tem 5 elementos. Então, se ele tem 5 elementos, ele é um conjunto ímpar. E a mediana será o valor central, o número que está no meio desse determinado conjunto. Tá bom? Se o conjunto for par, a mediana será a média aritmética dos dois números centrais. Tu tem uma sequência de número, colocou na ordem crescente, tu encontrou 10 números, tem 10 números esse conjunto. Então, a mediana vai ser o quê? Os dois termos que está no meio, somado dividido por 2, ou seja, a média aritmética entre esses valores centrais. Isso se o conjunto for par. Se o conjunto for ímpar, o valor central é o valor que está no meio da sequência. Ok? Então, é importante que vocês tenham essas 3 observações em mente e não esqueçam dessas observações, certo? Sobre a mediana. É importante colocar esses valores na ordem crescente ou decrescente, que é o rol que vocês aprenderam, certo? Também é um conteúdo bastante cobrado no Enem, tá? Então, vamos verificar o primeiro exemplo. João vende picolés em sua casa. Ele registrou a quantidade de picolés vendida em 10 dias na tabela apresentada. Então, está aqui, ó. Então, primeiro dia 15, segundo dia 10, terceiro dia 12, quarto dia 20, e assim por diante, né? Em cada dia ele vendeu uma quantidade de picolé. Então, vamos pegar esses números, né, essa quantidade de picolé, e vamos representar o rol dele. Então, como é que ficaria o rol? 10 é o menor número, depois 12, 13, 14, 14, 15, 15, 18, 19, 20. Então, tem que representar o rol na ordem crescente. Aí eu vou contar aqui quantos elementos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, é uma sequência par. Então, se é uma sequência par, eu vou pegar os dois números que estão no meio. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o 14 e o 15 é o termo central. Então, eu vou somar esses dois números, olha lá, vou somar esses dois números e dividir por 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque a sequência é par. Se a sequência é par, você vai pegar os dois termos do meio, divide, né, soma e divide por 2. 29, né, somando 14 mais 15 dá 29, dividido por 2 é 14,5. Então, a mediana aqui, né, é 14,5, certo? Muito fácil. Então, a mediana, gente, vai ser representada por MD, certo? Só para distinguir aí esse nomezinho na medida de tendência central. Exemplo 2. Um programa de televisão registrou as medidas de audiência alcançadas ao longo de uma semana. Os dados estão registrados na tabela a seguir. Nós temos aqui segunda-feira, 19 pontos, terça-feira, 18 pontos, quarta-feira, 12 pontos,
quinta-feira 20 pontos, sexta-feira 17 pontos e sábado 21 pontos. Então, o primeiro passo é encontrar o rol dessa sequência. Então, o rol vai ser 12 e 15, que são os menores números, colocando na ordem crescente 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Olha aqui, gente, esse conjunto tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse caso aqui, ó, a mediana será o 18. Será o número central. Isso aqui é uma sequência ímpar. Isso aqui é um conjunto ímpar. Então, se é um conjunto ímpar, a mediana é o termo central. Então, nesse caso aqui é 18. Muito fácil, né? Mediana igual a 18. Tá? Então, são dois exemplos, né, diferentes. Mediana, muito cuidado. Se a sequência for ímpar, o resultado é o do meio. Se for par, tem que somar os dois termos centrais, soma e divide por 2. E não se esqueça de colocar a sequência na ordem crescente, que é o rol. Próximo exemplo. Outro tipo de medida de tendência central, que é moda. Aí você já deve ter analisado, mas professor, moda é é um tipo de roupa, um sapato, uma sandália que está que está sendo vendida com bastante frequência, né? As pessoas estão usando aquele mesmo tipo de roupa. A moda, né? A moda de hoje é aquele momento. Isso lá, né? Falando de roupas, de calçado, né? A moda na estatística, pessoal, também ela tem essa ideia, né? O que seria a moda? A moda será representada por MO, representa o valor mais frequente de um conjunto. Tu tem um conjunto, né? Com vários elementos, e tu vai verificar o número que aparece com mais frequência. Esse número que aparece com mais frequência, ele é conhecido como moda. Professor, pode ter um conjunto que não tenha moda? Pode. Pode ter um conjunto que possua mais de uma moda? Pode também. Por exemplo, aqui, ó, mais uma informação. Se o conjunto de dados tem um conjunto, quando ele apresenta dois valores com muita frequência, né, tu tem dois valores que se repetem com a mesma frequência. Eles são chamados de bimodal. Se repete uma única vez, amodal. 3, trimodal. E assim sucessivamente. Ok? Tranquilo? Se não tem moda, não há moda nesse conjunto. Tá bom? Então vamos lá. Um exemplo aqui. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Aí, qual é o valor da moda dessa amostra? Então, vamos lá. Qual seria a sequência? Observa aqui, pessoal, que você nem precisa colocar na sequência. Se você quiser colocar o rol, não tem problema. Mas observa que o número 36, ele foi vendido, né, 3 vezes, né? Ele aparece 3 vezes. 36, ó. 1, 2, 3. Professor, 38 2 vezes. Não. 38 não é moda. O único número aqui que representa a moda, que é dessa sequência, é o 36, que apareceu com maior frequência. Então, nesse caso aqui, a maior frequência foi 3 pares. Portanto, a moda é igual a 36. Professor, se o 38 tivesse mais um, aí sim, seria o 36 e o 38 a moda dessa sequência. Mas nesse caso aqui, o 36 aparece com maior frequência. Ok? Se não tivesse nenhum elemento, então ele não teria moda nessa sequência. Ok, gente? Esse aqui, ó, é o nosso assunto sobre medida de tendência central. Eu espero que os senhores tenham entendido essa parte. É importante que vocês entendam o conteúdo, tá bom? Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.